gente está começando mais um episódio de Bora Facilitar, aquele podcast que foi feito para falar de facilitação de aprendizagem, mas a gente descobriu que dava para facilitar e aprender um tanto mais de coisas com tantas coisas diferentes. E hoje, esse episódio, ele está em collab com o evento Ela Produz, que é um evento feito de mulheres produtoras para mulheres produtoras de eventos. E é um evento sensacional e a gente está aqui no estúdio deles, fazendo o podcast com pessoas maravilhosas, aliás, com mulheres maravilhosas hoje. E eu estou aqui com a Fernanda Almeida, que é uma consultora e é diretora independente da Mary Kay, mas que ela tem uma característica muito... e que ela gosta que fale, quer que fale, porque esse é o ponto forte da história e é o ponto forte do que a gente vai falar no assunto aqui hoje, que ela ama pessoas. Então, bem-vinda, Fernanda. Tudo muito bem? Muito grata, Fernanda. De Fernanda para Fernanda, né? Exatamente. Muito grata mesmo pelo carinho, pela apresentação. E é isso aí. Ótimo. A gente estava conversando antes, sabe, gente? Então, eu quero continuar o papo que a gente estava, que estava muito bom. Uhum. E a gente está num evento que é feito para mulheres, Sim. né? E numa área específica que é difícil até a gente enxergar que tem tantas mulheres trabalhando nessa área, tal, Sim. né? Em pontos de decisão, tal. Mas, de forma geral, independente das mulheres de produção de eventos, né? O que você vê que pode impulsionar ou atrapalhar a jornada de uma mulher pela felicidade dela? Então, vou começar pela identidade, né? Que é o que eu vejo, assim, que realmente facilita muito quando cada mulher sabe quem é, sabe o que gosta, o que te faz bem e realmente buscar por isso. Primeiramente pela identidade, saber de si para depois poder fazer algo que vai ser interessante, que vai impactar tanto a sua felicidade quanto a dos outros, né? Uhum. Então, isso para mim é algo muito importante. Algo que ajuda muito a impulsionar. Ou atrapalhar também, porque quando a gente não sabe, né, o que faz feliz, o que a gente realmente almeja, qual o nosso propósito, o que se identifica conosco, aí realmente fica um pouquinho mais difícil de deslanchar. Então, me conta mais, assim, quando você fala identidade, o que é essa tal dessa identidade? É realmente olhar para dentro de si, que a gente estava até falando sobre coragem, né? Essa coragem, porque tem de ter muita coragem para olhar para dentro de si e se descobrir e se reinventar e partir por um caminho, às vezes, que não era o que vinha sendo feito. Muita coisa se faz por convenção, né? Por exemplo, eu preciso fazer a faculdade dessa forma, preciso ir por aqui ou por ali, e de verdade não é a essência dessa pessoa. Então, ela olhar para dentro de si e ter essa delicadeza de ver, olha, por aqui dá para ser mais feliz, sendo mais feliz, eu produzo melhor, eu ganho mais, eu acrescento mais. Como a gente sempre fala, mulheres felizes, né? Elas acrescentam muito mais na vida de outras mulheres. Então, essa identidade é ter coragem para olhar para dentro, com o coração, para ver sua essência e ter certeza de que você, dali para frente, você vai realmente galgar um caminho de mais confiança e de muito mais alegria, com toda certeza. E você acredita que a gente pode ser feliz o tempo inteiro? O tempo inteiro é utopia, né? Porque realmente na vida tudo é dual. Mas a gente sabe que dá para ser mais feliz do que se é. Buscando realmente esse autoconhecimento. Eu gosto muito de estudar inteligência emocional, neurociência, filosofia, a Bíblia. Isso me ajuda muito. Isso também fez muito da minha história. Eu sempre estudei muito isso para justamente ter esse respaldo, porque é sempre olhando para dentro que a gente descobre as coisas. E, às vezes, a vida também traz infortúnios, né? Problemas sérios que a gente precisa lidar, desafios, e você consegue lidar melhor quando você tem essa inteligência emocional, quando você tem estudo mais sobre você. Esse olhar para dentro é muito importante. E eu acredito que quanto mais é feito esse exercício, mais você consegue ser feliz, porque aí você vai tendo maiores momentos de felicidade. Né? Você consegue sair desde pequenas adversidades do dia a dia, que para alguma pessoa que não tem essa inteligência emocional já pode ser o fim do dia, ou uma adversidade muito maior que você consiga entender que tudo é dual. Então, quando você olha para algo que às vezes dói,
você fala, peraí, me mostra o seu lado luminoso, porque tudo tem essa parte dual. Isso é muito interessante Muito também. interessante. Isso é da filosofia, eu acho legal. Muito interessante. E o que você acha que impede as mulheres de avançarem nas suas vidas, nas suas carreiras, enfim? Primeiramente, nós temos uma sociedade, né, que foi construída trazendo aí muito mais para os homens, vamos supor, perspectivas, né, desde os brinquedos, né, de criança. Os homens, eles tinham carros, aviões, barcos, e a mulher tinha fogãozinho, né, uma boneca para cuidar, que é a filha e tal. Então, desde vamos falar assim, da história, né? Mas eu acredito que também o sonhar, porque todos nós temos sonhos. Essa mulher também, esse homem, já todos foram crianças, né? E tiveram sonhos. Mas se lembrar de quem eram, de como sonhavam, e que se Deus colocou em você o poder de sonhar, Ele colocou o poder de realizar. É realmente querer fazer algo de diferente para você e para o mundo. E mostrar isso, de fato. Eu acredito que precisa sonhar, precisa olhar para dentro, revisitar, voltamos aí para dentro, né, de novo, para depois você saber o que é que você pode fazer, como você pode superar, como você pode crescer, em que sentido, né, e como sonhar mais. Então, a gente estava falando um pouquinho antes, porque também tem questões muito práticas relacionadas a isso, né? Que é, por exemplo, a independência financeira. Porque não adianta olhar para si e você não conseguir sair. Você tem que simplesmente se matar para conseguir colocar o mínimo de subsistência dentro da sua casa, ou para você, ou para sua família, né? Sim. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Então, essa parte de olhar para dentro, como eu falei primeiro, para você entender para onde você vai, certo? Então, pronto. Identificado isso, aí você vai buscar ferramentas. Hoje nós temos inúmeros cursos na internet, inúmeras pessoas falando sobre crescimento. Um evento como esse que nós estamos aqui, quantas oportunidades. Eu estava até conversando com uma parceira e ela era professora, foi mais de 30 anos professora, e um dia ela chegou chorando em casa, dizendo que ela não sabia fazer outra coisa a não ser dar aula. E ela está aí com uns biscoitos fantásticos, e ela faz isso com muito amor, ela está super feliz, dá para ver no rosto dela, e ela está empreendendo. Ela falou, não são todos os meses que são bons, mas eu decidi ser mais feliz. Olha que interessante. E você vê, ela teve esse embate em algum momento, ela viu que ela não tinha outra coisa que ela podia fazer, mas ela tinha. E a gente sempre tem e sempre terá. Se ela falar assim, olha, eu vou querer fazer outra coisa da minha vida, ela ainda consegue, né? Desdobrar em outra coisa que ela nem imagina que ela possa. Então, esse empreender, ele precisa desse olhar. Às vezes, como a gente falou, pela dor. Nós falamos sobre isso, né? Às vezes está doendo, está muito ruim. Foi o caso dela, que ela estava se sentindo mal, já estava chorando e tal. Ou pelo amor. O amor de si mesmo, o amor pelo próximo, às vezes para ficar mais perto do filho. Eu mesma foi por isso. Eu queria ter as minhas prioridades em equilíbrio. E a Mary Kay me dava isso. Eu só não sabia que existia a Mary Kay, até esse dia que eu conheci. E como é que foi isso? Foi assim. Eu fui convidada para um evento para experimentar um creme para o corpo, que diminuía o aspecto de celulite. Falei, legal. Mas eu estava super corrida, porque eu estava estudando para entrar no vestibular na faculdade de Direito. Como eu havia me casado muito nova, me casei aos 17 e tive meu filho aos 18, quando ele tinha 7 anos de idade, eu falei, agora é a hora de eu voltar, estudar, para eu entrar na faculdade de Direito, fazer todo o meu processo e me tornar desembargadora lá na frente. Era a minha trajetória, eu já tinha isso traçado desde os 13 anos de idade. Falei, vou retomar. Só que eu via que eu estava perdendo algo muito importante dentro de casa, né? Que era esse convívio com meu esposo e com meu filho, esse olho no olho, né? Aquele já de se compreender só no olhar e tal. Mas aí eu fui para a varanda de casa e falei assim, é assim mesmo, né, Deus? Só tem esse jeito. Eu estudava de manhã, à tarde e à noite, de segunda a segunda, com doutores da faculdade, porque eu queria entrar entre os primeiros lugares. Até que fui convidada para conhecer um crime. Falei, eu vou. E fui por educação, porque eu estava cansada e eu precisava ir para casa, mas eu fui. Quando eu cheguei lá, o primeiro slide, Fer, falava que para um ser humano ser verdadeiramente feliz, ele precisa ter as prioridades em equilíbrio. Deus em primeiro lugar, família em segundo, carreira em terceiro. Eu falei, é isso. E aí essa empresa ainda dava carro rosa, joias, viagens e liberdade geográfica, financeira e de tempo. Falei, perfeito.
é isso que eu quero fazer. Então, eu voltei para casa, falei para meu esposo na época que eu não iria mais prestar o vestibular e que eu iria ganhar carro rosa, joias e viagens. Só resumi. E ele resumiu também dizendo, tá doida, né? Quem te falou isso? Isso é surreal. E realmente esse mundo rosa que eu vivo desde 2008. Que loucura! Que eu trabalho com a Mary Kay. Vou fazer 17 anos agora em agosto. Que interessante. E como é que você foi assumir esse papel de diretora independente global da Mary Kay? Me conta. É assim, todo mundo entra como consultora de beleza. Aham. Não importa o quanto de dinheiro você tenha, ou o quanto de contatos você tenha, você entra como consultora independente de beleza. E depois você vai galgando, quando você convida outras mulheres a fazer o que você faz. E é o que a gente faz muito na Mary Kay, porque isso me faz bem. Me deixa com mais autoestima, eu tenho liberdade geográfica, financeira e de tempo. Eu posso trabalhar com alguma coisa e também fazer a Mary Kay em conjunto. Ou eu posso ser exclusiva Mary Kay. Então, eu sempre estou convidando pessoas a fazer o que eu faço. Sei. Certo? Nesse convite, nesse momento, você vai crescendo na companhia. E essas pessoas, elas também são consultoras de beleza independente. Ou seja, se elas trabalharem mais do que eu, elas me passam. Não necessariamente porque eu as convidei, elas vão ficar abaixo, como dizem, né? Sim, sim. Então, elas estão comigo, são minhas parceiras, sócias, mas cada uma desenvolve o seu trabalho independente da outra. Sim. E, com certeza, quem inicia sempre está dando ali um suporte, está conversando, levando para eventos e fazendo tudo isso. Mas nós temos também uma plataforma riquíssima, que é como se fosse uma faculdade online. Dentro de cada cadastro, cada pessoa tem o login para acessar e ter treinamentos exclusivos. E aí vai para crescendo, crescendo, até que se torna uma diretora. Que legal. E aí, uma diretora global já é uma diretora que tem o know-how para trabalhar tanto no Brasil quanto fora, que é o meu caso. Eu posso trabalhar no Brasil, eu escolhi trabalhar nos Estados Unidos e no Peru. Então, a gente assina um contrato com a Mary Kay de trabalho fora. Nós somos independentes, nós prestamos serviços, né? Sim. Isso com a equipe, como liderança, dando treinamento para a equipe, ensinando essas mulheres a se tornarem empreendedoras, diretoras, se quiserem também. E o carro rosa é um presente para as diretoras que mais ajudam a sua equipe a crescer. Atualmente, no Brasil, nós ganhamos o dinheiro, que é chamado Troféu dos Sonhos, e com o dinheiro você pode fazer o que quiser. Então, você pode comprar um carro, mas ele também nem precisa ser rosa, nem precisa ser carro, pode ser qualquer coisa. Pode pagar uma faculdade do filho, ou pode comprar um apartamento, ou investir, ou guardar o dinheiro, enfim. Muito legal. É interessante. Muito legal. Agora, eu vou te fazer uma pergunta capciosa, sabe? Tá. Qual é a pergunta que você gostaria de ter respondido, mas que ninguém nunca te fez? Ah, interessante. Essa pergunta é uma pergunta que faz pensar bastante, né? Ela é bem capciosa. É verdade. A pergunta seria, de onde vem essa força que eu tenho, essa coragem, né, essa inspiração? Como é que eu me tornei essa pessoa? Boa. Eu gosto disso e nunca fizeram essa pergunta. Então, eu vou ser mais específica nessa pergunta. Tá, vai lá. Qual foi o pulo do gato para você se tornar essa pessoa que você se tornou? Então, foram pulos, na verdade, né? Muito bem. Desde criança, eu tenho, assim, os pais que são muito lúdicos, me permitiam sonhar, me falavam que eu podia ser quem eu quisesse, que eu podia crescer do tamanho dos meus sonhos. Então, meu pai músico, a minha mãe sempre trabalhou para o governo, né? Trabalhava já ali há muito tempo, desde novinha, sempre muito responsável. Então, eu tive bastante equilíbrio disso dentro de casa. E, principalmente, esse olhar de querer ser sempre feliz. Eu sempre pensei isso. Como eu posso fazer para eu ser uma pessoa mais feliz? Eu sempre tive esse olhar. E eu sempre digo também que se você não teve pais assim, se você não teve pais que te encorajassem, que te fizessem sonhar, você pode ter pessoas ao seu redor que te façam isso. Que te faça também sonhar, crescer, almejar. Às vezes a gente não permite, né? Mas sempre tem alguém por perto que quer o seu melhor. A gente se chama de multidão de conselheiros, né? De você ter pessoas que podem te ajudar aqui e ali a se superar. E eu acredito que sempre é hora de fazer isso. Então, eu sempre fui muito sonhadora. A Mary Kay foi um pulo bem gigante, porque aí eu podia realmente conciliar
Deus, família e carreira. E isso, para mim, essas prioridades sempre foram muito importantes. Sei. Então, eu vivi mais feliz ainda, tendo independência financeira e tendo essas prioridades em equilíbrio. Que legal. E ainda sendo reconhecida, aplaudida, né? Porque a Mary Kay é uma empresa que foi criada para enriquecer a vida das mulheres. Uhum. E, de vez em quando, um homem. Sim. O que quiser, o que entender que é um negócio, né? Uhum. Quem tá aberto para essa história toda, né? Isso porque é um negócio. Sim. É um modelo de negócios que dá super certo. É uma multinacional que está aí desde 1963. Então, realmente, nós somos uma empresa com um propósito muito grande. A história do carro rosa também é uma curiosidade, posso falar? Pode. A história do carro rosa foi assim, no 63, nasce a empresa Mary Kay, e em 69, Mary Kay Ash decide presentear as diretoras que mais se destacavam, que mais ajudavam a sua equipe a crescer. Então, nasce o carro rosa ali, e só é rosa pelo seguinte motivo, porque se fosse preto, prata, azul, o homem usaria. E Mary Kay queria que fosse para mulheres. Então, por isso, gostei um pouco mais, hein? Gostei um pouco mais gente dela. Não sabe. Aham, adorei. É isso, Fê. Fê, esse papo tá delicioso, ficaria mais um tempão falando, Sim. mas a gente tem um tempo restrito. E aí eu queria saber, se tem algum conselho, alguma dica, alguma coisa que você gostaria de dar? Sim, o conselho é: busque sempre o seu melhor. Olhe para dentro de você, sem julgamento, sem você ter aquela questão da crítica excessiva. Tenha, sim, autocrítica, autorresponsabilidade, porque às vezes a gente pensa, né, alguma coisa está errada porque alguém fez isso ou aquilo. O mundo não te deve nada. Busque dentro de você a sua força, busque em Deus e faça acontecer. Você é capaz, você pode e com certeza você fará. Nossa, super inspirador, Fê. Gente, olha, tem uma pena que esse episódio, os episódios estão curtinhos, mas ele está aqui numa pílula bem concentrada, né? Então, te convido quer saber mais? Tem dúvidas, tem comentários? Escreve pra gente, escreve nos comentários, manda DM, mas sabe como é que é? Ativa o sininho, dá joinha, compartilha. Se você achar que tem alguém que vai curtir isso, manda pra pessoa, a gente vai curtir também, tá bom? Esse foi mais um episódio do Bora Facilitar, em collab com o evento Ela Produz. Até o próximo!